Muito obrigado, presidente. Ladrão! Eu quero aqui agradecer o trabalho dos grandes moradores de Presidente Prudente por falar a verdade. Numa manifestação totalmente lógica, receber Lula em Presidente Prudente, nosso grande oeste paulista, é um absurdo. Ele não tinha nada que fazer lá. O Lula não tem que botar o pé no estado de São Paulo. O oeste de São Paulo não pertence a Luiz Inácio Lula da Silva, não pertence à corja do PT. Ladrão! E quando dizem a verdade, ainda tem que receber os lacaios do Lula, que vão lá tirar satisfação. Não, veja bem, porque esses cartazes são ofensivos. Ofensivo porque a carapuça serviu? É exatamente isso que aconteceu. A carapuça de ladrão serviu. E é óbvio, o Brasil sabe, e o estado de São Paulo sabe qual é a natureza do Lula. Todo mundo sabe, fica tranquilo. Lula, você vai ser muito bem recebido em São Paulo, viu? Pode vir. Venha para o oeste. Venha para São José do Rio Preto, na minha cidade, para o senhor ver como o senhor vai ser bem recebido. Vai? Acredita no seu potencial. Tá? Antes de terminar meu tempo aqui, presidente, quero mandar uma mensagem para todos os senadores que vão votar na sabatina do Messias. Eu quero deixar uma coisa bem clara para vocês. E é para o Messias também. Quando vocês chegarem à frente de nosso Senhor Jesus Cristo no julgamento, não adianta você dizer que você cumpriu ordens, né, Messias? Você cumpriu ordens na hora de autorizar a morte de bebezinhos dentro da barriga da mãe delas. Tá? Não adianta você dizer que cumpriu ordens. Não adianta você dizer que a virtude naquele momento não era conveniente. Porque a verdade é uma só. Quem é responsável pela sua alma é você mesmo. É sua responsabilidade de cumprir com os seus valores, independentemente do foro que você se encontre. Você, como advogado, você, como homem público, você tem que sustentar os seus valores. Se você diz que é cristão, sustente os valores cristãos. Sustente. Porque na hora do julgamento não vai adiantar dizer que você estava cumprindo ordem do Lula. Muito obrigado, presidente. Obrigado, deputado. O apóstolo Paulo disse que nada podemos contra a verdade a não ser pela verdade. O fato de eu não gostar do governo ou do presidente da República não permite que o meu caráter se coadune com a mentira e com o engano. É fake news dizer que o ministro Jorge Messias foi a favor da sistolia fetal como técnica de aborto. Mentira! Mentira por quê? Porque ao ler o parecer do ministro Jorge Messias, senhores deputados e deputadas, o ministro apenas reafirma que apenas o Congresso Nacional e não o Conselho Federal de Medicina pode regulamentar matéria penal e definir limites sobre a prática do aborto legal no Brasil. Não pode nem o Conselho Federal de Medicina e nem a Suprema Corte. No seu parecer, o ministro Jorge Messias estava defendendo o direito do parlamento de legislar. A resolução do Conselho Federal de Medicina, ao proibir a técnica de assistolia fetal, que é uma técnica horrorosa, que todos nós somos radicalmente contra, estava usurpando uma função do Congresso Nacional. Além disso, a manifestação do advogado-geral da União, Jorge Messias, como advogado-geral da União, em nenhum momento promoveu a ampliação ou a permissividade do aborto no Brasil. Pelo contrário,
é que vocês não leram o parecer. Ele reafirma que a regra normativa brasileira permanece sendo de criminalizar o aborto, com as exceções previstas no caso de estupro, risco de vida da gestante ou fétulos com anencefalia. Bem, uma outra mentira, outra fake news, é que Jorge Messias pediu a condenação dos patriotas que participaram do dia 8. Vamos à verdade. A verdade é que o ministro Jorge Messias não saiu pedindo a prisão dos que estiveram naquele ato, naquele fatídico dia. O que ele pediu foram que aqueles que foram pegos em flagrante, depedrando o patrimônio público, deveriam ser penalizados. O ministro não poderia tomar outra decisão, pois seria prevaricação. Alguém entra nesse parlamento, sai quebrando tudo, e o advogado-geral da União diz: não libera todo mundo e deixa depedrar. Pelo amor de Deus, senhores. Portanto, só mais 30... Obrigado pela sua benevolência. Portanto, o que nós estamos fazendo aqui, muitas vezes, é usando a mentira para tentar atrapalhar a indicação de um homem cristão, de um homem conservador. Se não for o Messias, será um outro que o presidente Lula vai indicar. Pelo menos Jorge Messias é um cristão conservador e que vai respeitar a nossa fé. O Brasil assistiu estarrecido dois bandidos fantasiados com a farda de policiais executando o empresário no Rio de Janeiro, o empresário Daniel Patrício Santos de Oliveira, de 29 anos. Esse empresário foi executado em uma emboscada patrocinada por dois policiais militares, dois bandidos de farda. Até quando nós vamos nos esconder atrás da hipocrisia? Nós temos uma polícia corrupta, assim como temos um parlamento corrupto. Nós não temos como esconder mais que nós temos uma polícia no Rio de Janeiro que, infelizmente, a despeito dos bons policiais, dos policiais honestos, há uma banda podre. Há uma banda podre. E parte desta banda podre está no alto comando da nossa polícia militar. São comandantes que recebem arrego do crime organizado, e depois não sabe por que a favela não confia na polícia. Como que a favela vai confiar na polícia? Se ela vê a Patamo entrando, não para libertá-la do crime, mas para levar o arrego para o comandante do batalhão, para levar a propina para o delegado da delegacia da área. E aí, eu agora sou defensor de bandido porque estou falando isso aqui? Eu agora defendo bandido porque eu estou dizendo que nós precisamos de uma reforma na nossa polícia urgente. Não é admissível que dois homens de farda, protegidos pelo Estado brasileiro, sejam executores. E se fosse um caso isolado ainda ia, mas não é. Não é. Nós precisamos urgentemente colocar o dedo nesta ferida. E outra coisa, já não temem nem mais as câmeras. Não! Tudo filmado por eles próprios. É a certeza da impunidade. É a certeza que nada será descoberto.
Portanto, nós precisamos nesse parlamento tratar desse assunto com equilíbrio e com seriedade, porque nós temos um câncer chamado corrupção instalado nas nossas polícias. E se fingirmos que ele não existe, vai haver metástase. E daqui a pouco não vamos diferenciar polícia de bandido.